nos dá mais um privilégio que temos de ministrar da parte de Deus, nos inspirar, aprender, abençoar pessoas, ou seja, colocar o nosso cristianismo em prática, abraçar o propósito divino, deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus em benefício do reino de Deus. É isso que nós fazemos aqui todos os dias, nesse horário. E eu fico muito feliz de você estar aqui junto comigo, para a gente orar, para a gente estarmos juntos, buscando, aprendendo, se aperfeiçoando e cumprindo o propósito divino. Amém, queridos? Eu quero compartilhar algo com você antes. Sabe, a primeira coisa, então eu quero falar aqui sobre dinheiro, especificamente sobre dinheiro, porque eu sei que quando eu oro aqui pelas necessidades, muitas pessoas a sua necessidade de dinheiro. E a gente precisa ajustar um pouco isso. Eu sei que muitas pessoas trabalham e às vezes tem como medidor de êxito da sua vida se ele tem dinheiro. Os apóstolos de Jesus tinham esse medidor, esse sinal, esse referencial. Se o cara é rico, então ele é abençoado por Deus. Tem muita gente que pensa isso, inclusive tem muitas igrejas, infelizmente, que até prega isso. Mas então deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa, eu quero falar 7 coisas rapidinhas aqui. A primeira é o seguinte: a igreja não é o melhor lugar para você aprender a ganhar dinheiro. O melhor lugar para você aprender a ganhar dinheiro é onde o dinheiro é Deus. Então assim, se tem alguém que o Deus dele é dinheiro, se tem algum lugar que o alvo deles é dinheiro, esse é o melhor lugar para aprender a ganhar dinheiro. Porque na igreja, nós não ensinamos as pessoas a ganhar dinheiro. Na igreja, nós ensinamos as pessoas a viverem a vida que Deus vive, porque é isso que Ele nos deu. Deus nos deu a sua própria vida, para nós vivermos a vida que Deus vive. Então, na igreja, se aprende a viver como Deus vive. Na igreja, não se aprende a ganhar dinheiro. O foco nosso não é dinheiro. O seu foco não poderia ser dinheiro. Eu vou te mostrar isso aqui em vários pontos que eu vou abordar esse assunto. Amém, querido? Então, na igreja não é o melhor lugar para você aprender a ganhar dinheiro. Primeira coisa. Segundo, na verdade, eu juntei o primeiro ponto com o segundo. Então, na igreja não é o lugar. Onde é o lugar? Então, vai para um banco, vai no seminário de banco, vai mexer com pessoas agiotas. Esses, o Deus deles é dinheiro. Eles vivem em função de dinheiro. Então, quer aprender a ganhar dinheiro? Essas pessoas vão te ensinar, se esse é o foco. Porque aqui na igreja, é o segundo ponto, o foco é aprender a viver como Deus vive, é desfrutar dessa vida de Deus. É um privilégio, que são coisas superiores, mas vamos ver isso. Terceiro ponto que eu quero falar para você. A palavra de Deus, o que é que a igreja não é o melhor lugar para a pessoa aprender a ganhar dinheiro? Porque na palavra de Deus diz que ouro e prata, vamos ler esse versículo aqui. Lá em 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 1, verso 17, fala o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que nós estamos aqui, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem marca, o sangue de Cristo. Então veja bem, o que é que Pedro está falando? Olha, ele está falando que eu e você fomos comprados com o sangue de Jesus, não foi com ouro e prata. E ele chamou ouro e prata coisas perecíveis. E eu vou te falar uma coisa: não brigue, não lute, não foque em coisas perecíveis. Porque você é eterno, eu sou eterno. Nós temos que avançar em coisas eternas. Nós temos que buscar coisas eternas, como o nosso Deus, o eterno, vive. Então são essas coisas. Pedro está falando, olha, ouro e prata, ou seja, dinheiro, são coisas perecíveis. E eu te pergunto, você está lutando pelo quê? Sabe, Pedro ainda fala mais. Eu não sei se você lembra, quando Pedro estava indo orar, ia para o templo e tudo, e aí tinha um paralítico ali, um rapaz, e ele estava pedindo bola. E aí, sabe qual foi a resposta de Pedro para ele? Nós não temos ouro e prata. Então, ou seja, o mendigo está pedindo esmola e a resposta de Pedro é: não tenho ouro e prata. Então, ou seja, ouro e prata, segundo Pedro, é esmola. Mas aí Pedro falou: o que eu tenho eu te dou, eu tenho algo superior a esmola. E deu que foi o poder de Deus. Entendeu? Então a Bíblia chama dinheiro, ouro e prata, de coisa perecível e de esmola. A palavra de Deus diz, eu falei isso aqui, eu acho que foi aqui ontem, ou foi anteontem. Veja, olha o que a palavra de Deus diz. Nós estamos buscando coisas superiores. Quer ver? Deixa eu ler aqui um outro versículo antes de eu ler esse que eu ia ler agora. Está lá em Hebreus capítulo 8,
verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Então veja bem, a minha vida e a sua vida não pode se resumir em dinheiro. Nós estamos vivendo em superiores promessas. A minha vida e a sua vida em Deus começou com coisa infinitamente mais preciosa que ouro e prata, que foi o sangue de Jesus. Algo que não é perecível. Então eu e você não podemos resumir a nossa vida em dinheiro. E aí tem mais. A palavra de Deus diz, que foi o versículo que eu li antes: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ou seja, na vida cristã nós temos riquezas e coisas superiores a dinheiro. E aí eu falo para você, irmãos, em nome de Jesus Cristo, Jesus não morreu na cruz para você ter dinheiro, porque o mundo tem dinheiro, um banqueiro tem dinheiro, um agiota tem dinheiro, empresários têm dinheiro, pessoas que vivem em função de dinheiro, eles conquistam dinheiro, então não precisa do sacrifício de Jesus. Então eu e você não temos que focar, não temos que olhar para essa questão do dinheiro. Então, sabe, Paulo, deixa eu ler esse versículo aqui com vocês também. Ter foco no dinheiro é um problema. É um problema sério. Olha o que Paulo fala. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 9. Olha o que ele fala. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências sensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então o que Paulo está falando? Olha, toma cuidado com isso. Então a igreja não é o lugar onde a gente aprende a ganhar dinheiro, e aqueles que estão dentro da igreja que focou isso, toma cuidado. É o que Paulo está falando. É um caminho perigoso, é um caminho que destrói, sabe? Então veja, dinheiro não é uma coisa muito bem-vinda no reino de Deus. Quando Jesus mandou seus discípulos a ministrar, a pregar o reino de Deus, ele falou: não leve dinheiro. Ou seja, não mistura as coisas. Vai lá e prega a palavra de Deus, dá testemunho das virtudes de Jesus, vai lá e ministra o poder de Deus e nem leva dinheiro, mas Deus vai te sustentar nisso. E aí, o que acontece? Isso é mais ou menos, irmãos, quando Davi estava lutando lá com Golias. Davi, quando estava lutando com Golias, ele deu uma pedrada na cabeça de Golias e o Golias caiu. Mas o que ele fez? Ele foi lá e cortou a cabeça do Golias. Por que ele cortou a cabeça? Para acabar com o problema e nunca mais ele se levantar. Sabe, na nossa vida, às vezes a gente dá uma pedrada no inimigo, numa obra do inferno, e não vai lá e corta a cabeça dela. Depois ela se levanta e está aí de novo o gigante. O dinheiro não é uma coisa bem-vinda, porque no reino de Deus uma coisa substitui dinheiro. Eu quero que você entenda isso, porque nós não podemos misturar as duas coisas. Uma coisa é dinheiro, outra coisa chama-se prosperidade. Prosperidade é de Deus. Prosperidade é do reino de Deus. Dinheiro está fora. Dinheiro está fora. Dinheiro não é prosperidade. A prosperidade é aquilo que cresce e se multiplica sempre, e o reino de Deus é assim, sabe por quê? Porque só no reino de Deus tem vida, e só a vida que cresce e que multiplica. Dinheiro não, dinheiro escraviza, mas prosperidade não escraviza. Prosperidade é você estar sempre avançando a cada dia mais, multiplicando e crescendo aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, seja os dons espirituais, seja no seu casamento, seja filhos, seja célula, seja liderança, seja o que for, isso é prosperidade. E aí entra sim a questão de coisa material. Então veja, buscar dinheiro é lá no mundo, na igreja a gente tem prosperidade. Precisamos separar essas duas coisas. Então, aí eu falo para você, então vamos excluir o dinheiro? O dinheiro tem que ser excluído da nossa vida? Sim e não. Sim, quando o dinheiro é foco, quando ele é algo, quando você está buscando isso, tira isso da sua vida em nome de Jesus Cristo, porque isso vai te fazer mal. Agora, sim, né? Então é não para dinheiro quando ele é o foco. Sim, quando ele é acrescentado. Sabe, quando as coisas materiais vêm, porque você está buscando a Deus, você está investindo no reino de Deus e Deus acrescenta isso na sua vida. E quando é que isso acontece? Está escrito, deixa eu ler esse versículo aqui, aí eu encerro, lá em Lucas, olha o que é que o apóstolo diz, Lucas 12. Não andeis ansiosos, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. O que Deus está falando? O dinheiro que você precisa pagar o aluguel, o dinheiro que você precisa para pagar a escola dos seus filhos, ou para você pagar uma conta, um plano de saúde, Deus sabe que você precisa. E ele está falando, os gentios é que ficam inquietos e buscando isso. Agora olha o que ele fala. Então ele falou aqui, ó,
o vosso Pai, o nosso Deus, sabe que nós precisamos disso. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Então o que é que o apóstolo está insistindo conosco? Não viva focado nisso. Busque o reino, avance no reino, que a prosperidade vai ser uma consequência das. Ela acontecerá. Ela não é o foco. Qual é o foco da igreja? Qual é o foco do homem de Deus, da mulher de Deus? Aprender a viver a vida que Deus vive. Porque é isso que entregou. Isso é infinitamente superior. E Deus vai nos revelar, vai abrindo os nossos olhos para que a gente consiga ver riquezas que esse mundo jamais vai ter. Essas Deus vai nos dar. E o dinheiro vem como uma consequência nas nossas vidas. Você entendeu isso? Eu não quero que o foco seu esteja nisso, mas esteja no poder de Deus, esteja na vida de Deus, esteja no reino de Deus. A igreja, por natureza, sempre é próspera. O que é próspero? Cresce e se multiplica. Então Deus te dá algo e você multiplica isso. Deus te dá uma revelação, você multiplica isso e essa revelação cresce. Porque Deus me dá uma revelação, compartilho ela com você, Deus acrescenta outra revelação, você traz mais coisas sobre aquilo e isso vai crescendo. Isso é igreja. Ela vai se multiplicando, ou seja, nós vamos testemunhando para um, para outro, e outros vão convertendo, e o Senhor vai fazendo a conversão e o milagre na vida da pessoa, e a igreja se multiplica. Então veja, nós estamos focados nisso, em prosperidade da igreja, ela crescer e multiplicar em todos os sentidos. Jesus falou claramente. Sabe, os gentios têm muitas preocupações e muitas inquietações. Eles estão atrás do que comer, do que beber, do que se divertir, de ter prazer no mundo, de ter coisas, de acumular coisas. Jesus falou, não é assim. Não é assim comigo, não é assim com você. Não é assim com aqueles que me seguem. Busca o reino de Deus, busca viver como Jesus vive. Busca desenvolver a vida de Deus em você e essas coisas serão acrescentadas. Eu estou para desistir. Não desista. Sabe por quê? Porque a perseverança, irmãos, ela vai produzir coisas na sua vida que você não tem nem ideia. O diabo levanta a necessidade, cria o problema e você pensa, isso aqui vai me matar. Não vai. Não vai. Primeiro, porque você já passou da morte para a vida. Segundo, porque Deus te protege, Ele é o seu escudo. Mas Deus está gerando valores eternos. Deus está gerando colunas na sua vida para que você eternamente viva desfrutando do Senhor. Isso é só mais uma luta que você vai vencer. Então não desista.